Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Café com palavra, mais uma manhã de sábado, dia 24 de agosto. Somos gratos ao Senhor por esse dia, somos gratos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Somos gratos ao Senhor pelas maravilhas derramadas sobre as nossas vidas. Somos gratos a Deus por este amanhecer, por esta manhã. Somos gratos a Deus por esse dia, por esta semana. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E graças a Deus, mais um dia temos diante de nós. Graças a Deus, mais um dia temos. E aproveitamos esse dia de uma forma especial, aproveitando tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, todo momento ímpar que Ele deposita em nós, que Ele nos dá, todo momento especial que Ele derrama sobre nós, nós aproveitamos e assim nós somos felizes pelo que o Senhor nos tem dado. Nos regozijamos nas bênçãos celestiais que Deus tem derramado sobre nós nos mínimos detalhes. E hoje vamos começar um novo capítulo do Evangelho de Lucas, na nossa campanha de fazer todo o Evangelho de Lucas, cada dia uma parte, cada dia um trecho, e eu espero que você possa estar sendo alimentado através desse Evangelho maravilhoso que nos traz tantos aprendizados, que você possa estar compartilhando, que você possa estar nos ajudando a pregoar a palavra, que você possa estar sentindo no coração, essa palavra poderia ajudar alguém, essa palavra poderia tocar a alma de alguém, envia para alguém que Deus vai falar ao coração dessa pessoa. Esse trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho não tão fácil, mas o Senhor, Ele alcança vidas, Ele alcança almas em todos os lugares, através da palavra, usando os meios digitais. Então, que você possa ser um missionário da palavra do Senhor nessa manhã, nesse fim de semana, enviando para alguém, que seja uma alma que você envie. Pode ser uma alma alimentada, uma alma liberta, uma alma salva. E Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas. Lucas capítulo 19, pegue aí sua Bíblia, pegue aí a sua palavra. Nessa manhã nós vamos falar algo que é bem pregado, uma passagem que é muito falada, mas nem por isso não haverá novas revelações, porque Deus tem sempre algo novo. E diz assim: e tendo Jesus entrado, ia passando por Jericó. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era príncipe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e o viu. E disse-lhe: Zaqueu, apressa-te e desce, porque hoje é indispensável que eu me hospede em sua casa. E ele desceu apressadamente e o recebeu com regozijo. E ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: entrou para hospedar-se com um homem pecador. E Zaqueu, pondo-se de pé, disse ao Senhor: eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém em algo, restituirei quadruplicadamente. E Jesus lhe disse: hoje a salvação veio a esta casa, porquanto este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos nesta manhã essa passagem que fala sobre o publicano Zaqueu, aquele que era um cobrador de impostos, aquele denominado príncipe e rico, aquele denominado diante da sociedade ali como rico, mas também diante daqueles que gostavam de falar mal dos fariseus como o pecador. É sempre assim, um te denomina rico, o outro te denomina pecador. Sempre há um adjetivo para denominar a tua pessoa, para nomear a tua pessoa. Sempre há um adjetivo que pode trazer algo para você, ou um benefício ou algo maléfico.
Então, nessa manhã, começa o Espírito Santo falando ao nosso coração. Qual é o adjetivo que tem colocado sobre a tua vida? Qual é o adjetivo que eles têm te nomeado? Saiba que essa nomeação por parte daqueles que estão de fora não influencia o que Jesus quer fazer na sua vida. Não influencia o que Jesus decretou para a sua vida. E veja que diz a palavra do Senhor que Jesus ele ia passando por Jericó. Veja, é certo que quando Jesus ia passando, se alguém não o parar, ele vai continuar passando. Então, se você precisa de um milagre nessa manhã, comece parando Jesus por onde ele está passando. Talvez ele nem tenha se projetado para parar na tua história, na tua vida, nesse teu momento que você está vivendo, mas se você o chamar, com certeza o coração dele vai sentir que você está chamando e ele parará. Veja, ontem ele parou quando o cego clamou, porque também ia passando. Ele ia passando, Jesus passava pelos lugares. Alguns lugares ele ia estritamente e parava. Alguns lugares ele ia estritamente para buscar alguém, para falar com alguém, para chamar alguém, para curar alguém. Mas em outros lugares nós vamos ver nos decorreres dos evangelhos que Jesus ia passando. E quando Jesus vai passando, se você estiver atento, se você estiver ligado, você vai recebendo aquilo que Jesus tem para nos dar. E o que Jesus tem para nos dar é sempre bênção, virtude, cura, proteção, graça. Então, se você está sentindo que Jesus está passando, não permita que ele vá embora. Se apegue a ele, chame a ele, clame a ele, fale com ele, faça alguma coisa que possa chamar a atenção dele. Veja, Zaqueu, diz a palavra do Senhor, que Jesus ia passando e a multidão seguia Jesus, e a multidão ia na frente de Jesus e atrás de Jesus. Jesus estava ali emaranhado no meio da multidão. E Zaqueu queria vê-lo. Diz que o desejo do coração de Zaqueu teve o desejo de vê-lo. E correndo adiante, subiu ao sicômoro para vê-lo. E procurava ver quem era Jesus. Zaqueu já havia ouvido falar de Jesus há muito tempo. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus. E ele queria vê-lo. O interesse de Zaqueu era ver Jesus, ver como é que ele era, o que ele fazia, o que estava acontecendo, que tipo de homem ele era, porque muitos falavam muitas coisas de Jesus, porque Jesus fazia milagres. Quando você tem o poder nas suas mãos, quando você tem o poder de Deus nas suas mãos, você é desejado ser visto. Você é desejado ser conhecido. Alguém deseja conhecer-te. Então aqui nós vemos que Zaqueu desejou ver Jesus, mas por a sua baixa estatura, diz a palavra do Senhor, ele não conseguia ver, porque a multidão estava tomando conta. Nós podemos analisar que Zaqueu era mesmo muito baixinho. Então, se Zaqueu era tão baixinho, logo ele sabia que ele não conseguiria ver. O que interessava em Zaqueu era ver o rosto de Jesus. Porque ver os pés, ver o corpo, sendo baixo ou não baixo, você veria. Mas ele queria ver o rosto de Jesus. Ele queria ver o que era Jesus, de que forma ele era, como é que ele era o seu rosto. Então Zaqueu tem uma ideia, sobe num sicômoro, ele corre na frente da multidão. Zaqueu poderia ser até baixo, mas ele tinha velocidade. Zaqueu poderia ser até de baixa estatura, mas ele tinha rapidez no seu pensar e no seu agir com as pernas. Veja que ontem nós falamos de um homem que não tinha visão, mas tinha ouvidos apurados. Hoje nós falamos de um homem que poderia ser baixo, porém ele tinha as pernas rápidas. Ele se propaga diante da multidão, adiante da multidão, vai na frente da multidão para alcançar uma árvore e subir na árvore. Ele tinha uma facilidade também, que era subir em árvores. Então, não foque o seu objetivo nas coisas, nos déficits que você tem na sua vida. Foque naquilo que você tem de maior, foque naquilo que você tem que pode te ajudar.
a chegar no teu objetivo, a chegar no foco, a chegar no teu propósito. Muitas vezes nós dizemos, eu não posso fazer isso porque eu sou assim. Mas nessa manhã o Senhor está nos falando, use aquele outro benefício que eu te dei. Use a tua inteligência para conseguir pensar que se você for na frente, você vai chegar primeiro. Se você conseguir subir nessa árvore, você vai conseguir ver. E foi isso que Zaqueu fez. Eu não consigo enxergar daqui onde estou, mas eu vou alcançar um lugar que eu posso ver. Então ele não estava no local exato que ele precisava estar. Zaqueu, ele procurou um lugar específico a qual ele poderia chegar no seu objetivo, que era ver Jesus. Ele sobe na árvore. Ele fica esperando Jesus passar. E quando Jesus está passando na árvore, Jesus olha para cima. Zaqueu não chamou Jesus. Zaqueu não fez barulho nenhum para Jesus vê-lo. Zaqueu queria vê-lo. Zaqueu não tinha intenção de conversar com Jesus. Mas Jesus tinha aí uma intenção com Zaqueu. Jesus tinha aí uma intenção com Zaqueu. E quando Jesus vai passando debaixo da árvore, Jesus olha para cima, porque Jesus sentiu que estava ali o homem que ele queria falar. O homem a qual ele queria ir na sua casa. E então ele sobe, ele olha para cima e diz, desce daí, Zaqueu, que hoje me convém passar na sua casa e me hospedar na sua casa. Hoje me convém me hospedar na sua casa. Então Zaqueu, ele faz toda uma trajetória para ver quem era Jesus, porque o Espírito Santo de Deus já tinha tocado a Zaqueu. O Espírito Santo já tinha tocado em Zaqueu para conhecer esse homem Jesus, porque Jesus ia hospedar-se na casa de Zaqueu. E o que Jesus queria com Zaqueu? Aonde Jesus se hospeda, há mudança. Aonde Jesus se hospeda, há transformação. E Zaqueu, pondo-se de pé, disse ao Senhor. Então Zaqueu, ele segue. Zaqueu, ele segue Jesus e vai até a sua casa. Zaqueu mostra a Jesus a sua casa. Zaqueu mostra a sua vivenda. Zaqueu mostra onde ele mora. E Zaqueu logo fala para o Senhor, se arrependendo dos pecados que ele tinha feito. Senhor, eu dou até a metade dos meus bens. Eu dou tudo aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém em algo, restituirei quadruplicadamente. É que Zaqueu dava mesmo para os pobres? Não, Zaqueu estava dando a partir daquele momento. Porque se ele tivesse defraudado alguém em algo, ele restituirei, diz ele, no futuro eu restituirei. Ele ainda não tinha restituído, não, quadruplicadamente. Ele ia restituir, ali ele estava se arrependendo dos seus pecados diante de Jesus. Ele se arrepende daquilo que ele cometia diante de Jesus, porque Jesus se hospedou na sua casa. Quando Jesus entra na nossa vida, nós nos arrependemos daquilo que nós cometemos. Nós nos arrependemos. Ele se arrependeu antes? Não, ele se arrependeu quando Jesus veio se hospedar. Porque a presença do Senhor nas nossas vidas faz nos arrependermos daquilo que cometemos. A presença do Senhor nas nossas vidas faz nos arrependermos dos nossos pecados. E assim foi com Zaqueu. Aí Jesus olha para ele e diz, hoje a salvação veio a esta casa, porquanto és também tu filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja quantas lições nós tiramos nessa manhã, fora as que eu não posso trazer aqui pelo tempo curto que tenho. Mas veja que Jesus achou um homem que estava perdido. Jesus achou um homem diante da multidão que estava perdido. Só que esse homem, ele se posicionou no lugar exato para que Jesus o visse. Ele não ficou parado esperando que a bênção chegasse. Ele se posicionou em um lugar específico. Porque o desejo do coração dele era ver Jesus, mas o desejo do coração de Jesus era salvá-lo. Muitas vezes nós só temos interesse em ver Jesus, interesse naquilo que Jesus é. Mas o interesse do Senhor para conosco é outro. O interesse do Senhor para conosco é nos trazer arrependimento e salvação. O interesse do Senhor para conosco é trazer paz, vida e vida com abundância para aquele que segue a Jesus. Então, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando Jesus entra na vida de Zaqueu, ele traz uma nova vida para Zaqueu. E o arrependimento, ele vem seguidamente da presença de Jesus. Então que nessa manhã você possa entender que Deus tem grandes coisas para você. É somente você estar no local certo
e no momento certo, no dia certo em que Jesus ia passando. E se você sentir que Jesus está passando, segura ele, agarra ele, fala com ele, clama ele, chama ele, que ele pode te entregar a salvação e a vida que você precisa. Deus abençoe seu dia. Café com Palavra mais uma manhã e até amanhã, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.